a circunferência abdominal às vezes fica enjoado, principalmente quando o bebê está grande. Às vezes você não consegue colocar a posição bem axial, porque as janelas às vezes para aquela posição ficam muito ruins. Mas a gente tem que batalhar para isso. E batalhar para isso também parte de um entendimento do posicionamento do bebê. O que eu uso muito quando eu estou com muita dificuldade? Porque no caso dela, tá bom? Eu já sei que o bebê está naquela posição, então vamos chegar aqui na circunferência do abdômen. Olha só. Inclusive ela está variando um pouquinho, né? Ela às vezes fica um pouquinho para cá, daqui a pouco ela vira um pouquinho para cima, vira para lá, vira um pouquinho para cima. Mas uma variação muito pequena. Mas então no caso dela, ainda tem proporcionalmente um líquido amniótico numa quantidade bem razoável, facilita, né? A gente ainda encontra muita janela por conta disso, então facilita. Então quando a gente está aqui no axial, nesse caso está muito simples, mas eventualmente isso não vai ser tão simples, não vai ficar tão de cara assim, né? Um posicionamento, você coloca o aparelho e fala assim, já está na posição boa. Aí o que eu uso? Eu uso como referência a coluna. Porque qual é o meu racional para fazer isso? Eu primeiro faço um axial do bebê para entender onde está a coluna. Porque o bebê pode estar assim, e aí a coluna está para cá. O bebê pode estar mais para cima, então a coluna vai estar mais para baixo. Complica um pouquinho. Mas depois que eu posiciono a coluna e entendo exatamente qual a posição do bebê, e o abdômen está difícil de eu pegar, eu venho para o longitudinal da coluna, tento botar exatamente desse jeito que está aqui, vamos fazer aqui na mãe, descobrir onde é que está a coluna agora está para a direita e agora eu preciso pegar, se eu tiver dificuldade do axial do abdômen, para fazer a circunferência, medir a circunferência abdominal, eu vou atrás da coluna. Então a coluna está para cá, eu já sei, né? Foi o que a gente falou logo de início. E aí eu vou pregar o longitudinal dela. Beleza, peguei. Inclusive o gás agora está me atrapalhando mais. Mas está aqui, ó. Coluna está aqui. Beleza? Então eu estou nessa posição. E aí, se eu quero fazer o axial do abdômen, eu pego a coluna, deixo ela bem retinha no meu transdutor, na minha tela, né, o máximo que eu puder pegar dela, e posiciono o meu aparelho para girar bem no nível da barriga do bebê. Então eu vou chegar aqui e rodar. Vamos supor que eu tivesse aí com uma dificuldade de posicionar o abdômen. Eu vou aqui na coluna, ó, e vou girar. Vou girando, vou girando. O que é importante quando eu faço isso? É eu não perder o centro do meu giro aqui, porque quando você faz assim e gira arrastando, estragou tudo. Você tem que botar aqui e girar em cima do eixo que está o aparelho. Isso não é fácil de fazer, tá? Às vezes você olha para lá e não percebe que você fugiu e aí você não entende mais a imagem. São situações, inclusive, que às vezes eu nem olho para a tela, eu fico aqui assim, ó. Isso acontece com o rim também, eventualmente você quer pegar o axial do rim e é a mesma coisa. O racional é sempre o mesmo, né? Independente de onde você queira fazer, de qual exame você queira fazer, o racional é o mesmo. Então, ó, eu venho aqui, falei, putz, peguei a coluna, show. Peguei a coluna, agora eu quero fazer o axial, eu olho para cá e giro aqui, ó. Não sei se tá bom, mas agora eu vou ver. Ó, ficou bom. Como é que você fez sem olhar para a tela? Eu falei assim, não, eu estou fazendo pela minha lógica. Se eu estou aqui, eu não preciso olhar para a tela para saber que eu vou virar 90 graus. Eu estou olhando para cá. E aí, inclusive, às vezes fica mais fácil assim, tá? Então, isso também é uma manhãzinha interessante em algumas situações.